Vamos lá, vamos falar de Cúpula das Américas, do encontro entre Bolsonaro e Biden. Na quinta-feira, atendendo a pedido da diplomacia americana, Bolsonaro foi a Los Angeles participar da cúpula. Como disse a imprensa americana, o presidente brasileiro meio que salvou o evento. No discurso inicial, ao lado do presidente Joe Biden, Bolsonaro foi incisivo quando falou de algo cada vez mais difícil de encontrar nos políticos: valores. Senhor presidente Joe Biden, uma satisfação muito grande, mais uma vez, visitar o seu país. Temos muita coisa em comum. Como, por exemplo, amamos a liberdade, somos democratas, comungamos dos mesmos valores e queremos o bem dos nossos povos e a paz no mundo. Ao falar de biodiversidade, de ameaças à soberania brasileira, Bolsonaro ressaltou que, em relação à Amazônia, o governo dele tem a consciência que faltava aos governos anteriores. Temos uma riqueza no coração do Brasil, a nossa Amazônia, que é maior que a Europa Ocidental, com riquezas incalculáveis, biodiversidade, riquezas minerais, água potável e uma fonte de oxigênio. Por vezes nos sentimos ameaçados em nossa soberania naquela área, mas o Brasil preserva muito bem o seu território. 2/3 do Brasil são preservados. Mais de 85% da Amazônia também. A nossa legislação ambiental é bastante rígida e fazemos o possível para cumpri-la para o bem do nosso país. E Bolsonaro reforçou a importância estratégica do Brasil no cenário mundial em questões energéticas, alimentares. Ele enalteceu o agronegócio e o seu papel na economia do Brasil e também na solução de problemas globais. Quando falou da proximidade histórica entre Brasil e Estados Unidos, o presidente mostrou que está atento a qualquer tentativa de interferência no processo eleitoral deste ano. Ana, vamos lá, resumo aí desse encontro, então, entre Biden e Bolsonaro. Eu brinquei lá na Rede TV, estou apresentando o jornal da Rede TV agora, no Rede TV News. Eu esperava que o Bolsonaro cobrasse do Biden aqueles 20 bilhões de dólares que o Biden prometeu quando era candidato, né? De não, vou liberar 20 bilhões de dólares para a proteção da Amazônia. Não me parece que o Bolsonaro tenha cobrado, né? Aliás, os dois foram muito amistosos, né, Ana? Porque não tem muito jeito. O Brasil precisa dos Estados Unidos precisa do Brasil e a gente vai assim, né? Lacombe, um dos motivos, né, que eu não pude atender aí o CPEC foi que eu fui encontrar o presidente Bolsonaro na sexta-feira, tomei um café com ele, queria saber sobre a recepção, né, como ele foi recebido, e conversamos por 2 vezes, né, durante a sexta-feira de manhã e depois logo no final da tarde, conversamos mais uma vez antes dele embarcar para Orlando. E conversamos, perguntei sobre os 30 minutos ali na reunião com Joe Biden, né, os staffs, as pessoas em volta, em torno dos dois, saíram, ficaram, né, cara a cara ali, apenas com os tradutores, e o presidente disse que foi uma reunião muito produtiva, que ele foi muito bem recebido, e aí cai por terra aquela narrativa, a falácia de que assim que o ex-presidente Donald Trump saísse, o presidente Donald Trump saísse da Casa Branca, o presidente Bolsonaro se tornaria aí um pária das Américas, ficaria isolado, não conseguiria sentar à mesma mesa, posições ideológicas muito diferentes da administração Joe Biden. E, no entanto, os fatos aí, eles derrubam todas essas falácias. Tanto que o presidente Bolsonaro ele não viria a essa reunião da Cúpula das Américas. Os democratas, a administração Joe Biden, mandou senadores importantes, ex-senadores importantes do partido até o Brasil, até Brasília,
pedindo para que o presidente Bolsonaro viesse a Los Angeles, e aí o presidente atendeu o pedido dos democratas e compareceu, e como você muito bem colocou, o presidente virou ali, o Bolsonaro virou também uma estrela, né, um ponto principal nessa reunião, e eu perguntei ao presidente o que foi discutido, o que ele poderia nos contar sobre essa reunião de bastante tempo, quase 40 minutos, com o presidente Joe Biden, e falaram sobre a Amazônia, sim, né? O presidente Joe Biden reafirmou o respeito à soberania da Amazônia, esse é um ponto interessante dessa reunião. Não falaram sobre eleições no Brasil e falaram de um ponto muito interessante, que o presidente Bolsonaro foi muito criticado antes da guerra da Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia. O presidente fez aquela viagem à Rússia para negociar fertilizantes com Vladimir Putin, e hoje nós temos visto que aqui nos Estados Unidos os americanos estão sofrendo e muito com a falta de fertilizantes. O agro americano está sofrendo, e um dos pontos principais da conversa entre o presidente Bolsonaro e Joe Biden foi o agro brasileiro. Os nossos fertilizantes estão chegando, a Rússia continua enviando fertilizantes. Há muitos artigos aqui nos Estados Unidos dizendo que o mundo pode entrar numa recessão alimentar, digamos assim, um shortage, né? O Constantino vai me ajudar nessa tradução. Escassez. Uma escassez, exatamente, numa escassez alimentar no ano que vem, e o Brasil é um player importantíssimo nesse contexto de alimentar o mundo, e esse foi um dos principais pontos dessa conversa com o presidente Joe Biden. E eu perguntei ao presidente Bolsonaro também o que ele achou da imagem do Brasil, não apenas aqui nos Estados Unidos, mas fora do Brasil, já que nós temos visto aí atores americanos como o Mark Ruffalo, como o presidente fez a brincadeira aí essa semana, né? O Mark Ruffalo, que fez o Hulk, DiCaprio também, que passam aí muito tempo demonizando o presidente Bolsonaro, e ele falou: Ana, somos muito bem recebidos, tanto na Europa como aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, o Partido Democrata nos recebeu muito bem, o presidente Joe Biden nos recebeu muito bem. Obviamente que existe uma relação muito antiga entre Brasil e Estados Unidos, que vai além de qual partido, de que partido esteja na Casa Branca. Uma relação comercial muito sólida, uma relação de amizade muito sólida, mas apostaram tanto, demonizaram tanto que essa relação seria rompida com a eleição de Joe Biden, e não foi bem isso que aconteceu. Muito pelo contrário, o presidente Bolsonaro foi muito bem recebido aqui, havia fãs também fora do hotel onde o presidente estava hospedado, muitos os fãs ali também, tirei fotos, mandaram beijos para nós todos, agradeceram o trabalho, então deixo aqui de novo, de volta, o carinho que recebi. E é isso, a realidade simplesmente atropelando sem dó essas narrativas de que o Brasil, de que o presidente Bolsonaro não tem feito um governo democrático. Não é assim que os americanos têm visto a administração do presidente, não. Será, Constantino, que vão abandonar agora aquele papinho de pária internacional? Porque, no fim das contas, é negócio, é comércio, né? Não tem como escapar dessas conversas, né? Quando a Ana ia mencionando isso, né, essas narrativas, essas falácias que são criadas aí, foi inevitável pensar no meu querido amigo Guga, né? Guga Chakra, um grande abraço. Oi, Guga. Até porque o Javier Milei, que estava aqui do lado, tem até umas semelhanças físicas. O cabelo. A cabeleira. E o Guga, coitado, ele consegue, boa praça, né? Boa pessoa, ele consegue errar tudo, né? Então, por exemplo, ele disse que o Biden era uma pessoa do bem e o Trump era uma pessoa do mal. E que o Biden ia trazer normalidade ao mundo. Logo depois veio a saída trabalhada do Afeganistão, a gente viu o que ele fez com o mundo, né? Temos agora a Rússia que invadiu a Ucrânia e por aí vai. E ele também foi um dos que adotaram essa narrativa ridícula, né? De que o Bolsonaro é um pária e ele apoiou o Trump e isso vai romper a relação do Brasil. O Bolsonaro é um líder, é um chefe de Estado que é pragmático e sabe que ele não vai ficar eternamente no poder e que as relações entre Brasil e Estados Unidos são relações duradouras, estruturais, há um alinhamento, inclusive, cultural,
Nós somos muito mais, do ponto de vista de civilização ocidental, próximos dos Estados Unidos do que da China, do que outros países aí que a turma do PT adoraria aproximar o Brasil num eixo sul-sul também, aquela coisa toda que o Lula fazia ideologizando toda a diplomacia em sua época, né? Então, o Bolsonaro está olhando os interesses do Brasil. E ele, óbvio que ele ia ser cordial, óbvio que ele ia deixar de lado essas diferenças, e foi exatamente o que aconteceu, Lacombe. Então, assim, isso para mim só reforça aquilo que todo mundo atento já sabe. Uma ala militante da imprensa não tem nada além de discursos, não há mais nenhum compromisso com a realidade. O lance deles é demonizar Bolsonaro e criar um Bolsonaro mítico, um arquétipo que eles inventaram e que é fascistoide, não é democrata. Eles não conseguem apontar uma atitude concreta do governo ou do presidente que ameace as liberdades. Pelo contrário, na pandemia nós vimos o Bolsonaro ser um dos únicos líderes mundiais a defender as liberdades. Enquanto que estava todo mundo, Justin Bieber, Trudeau, Timberlake, impondo ditadura sanitária. Então, assim, é óbvio que eles têm apenas narrativa de um lado. E cada vez mais gente está se dando conta disso. Está ficando difícil o trabalho da turma do Guga.